Olá, bom dia, paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6 e verso de número 11, que nos diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Glória a Deus por essa palavra. No capítulo 6 do livro de Juízes, nós vamos ver o relato onde a nação de Israel está passando por um período muito difícil, aonde eles plantavam e eles estavam na melhor terra, e a falta não era de plantar, eles plantavam e havia sim uma colheita, mas no momento da colheita o inimigo ele vinha como gafanhoto e acampava em suas terras e roubavam toda a sua colheita, saqueavam toda a sua colheita a ponto de deixá-los pobres, quase miseráveis. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens de Israel estavam tão desesperados, a ponto de que começaram a fugir de seus lugares e fazer para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, fazer buracos nas fortalezas para se esconderem da presença do inimigo. Tamanha era a aflição, tamanho era o medo que aqueles homens, que aquela nação estava sofrendo. Mas a palavra do Senhor também vai nos dizer no versículo 11 que havia um homem que estava fazendo tudo diferente. Um homem que também estava escondido, mas com um propósito diferente. O propósito da sobrevivência da sua casa e da sua família. Enquanto os outros estavam deixando seus lugares, ele estava escondido dentro do seu lugar. Estava escondido na sua própria terra, na sua própria casa, e fazendo aquilo que era necessário fazer, mesmo sem ter as condições específicas, ele estava lutando pela sobrevivência da sua família. A palavra do Senhor vai dizer que este homem era Gideão. Gideão ele estava malhando o trigo num lagar. E quando nós falamos de malhar o trigo, nós sabemos que o lugar ideal para se malhar o trigo não era um lagar, e sim uma eira, um lugar totalmente oposto, totalmente diferente daquele que Gideão estava. A eira é um lugar amplo, um lugar bem iluminado, aonde ali se facilitava para poder malhar o trigo. Mas Gideão ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, um lugar escuro, um lugar aonde era totalmente oposto àquele que era o necessário para fazer aquele serviço. Mas Gideão está ali, ele está lutando com aquilo que ele tem. E quando eu olho para esse texto, o Senhor ele ministrava meu coração, Gideão ele estava num tanque de prensar uvas. Ele estava ali num lagar. Então, provavelmente, ele também havia plantado vinhas. Ele também havia plantado as suas uvas para produzir o seu vinho. E o vinho aqui na Bíblia ele tem o significado da alegria, ele simboliza a alegria, o prazer, a felicidade. Mas Gideão não conseguiu manter em suas mãos o vinho, não conseguiu manter em suas mãos a uva. O que ele consegue é o trigo. E o trigo fala-se daquilo que é necessário, daquilo que é essencial para a sobrevivência. Então nós vamos ver que este homem, ele não tem a alegria, ele não tem o prazer, ele não tem ali, naquele momento, o fruto da alegria, da felicidade, mas ele tem o trigo. Ele tem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua casa e da sua família. E quando eu olho para isso, o Senhor ele ministra ao meu coração. Quantos de nós não estamos como Gideão? Quantos de nós temos tudo aparentemente para ter uma vida abençoada, alegre, feliz, uma vida, com muito prazer, onde nós olhamos para aquilo que nós temos e temos prazer, mas que infelizmente o inimigo ele tem roubado, ele tem saqueado aí o fruto da nossa alegria, e aí nós ficamos apenas com o lugar. Quantas pessoas olham talvez para sua vida
e pensa assim, nossa, essa pessoa ela tem tudo para ser feliz. Mas quando você olha para dentro de você, você ainda não encontra esse prazer, você ainda percebe que não está, né, do jeito que deveria estar. Você tem um lugar, aparentemente você tem tudo, mas você não tem o fruto, você não tem o vinho, você só tem o lugar. Quantas pessoas têm, né, muitas coisas, têm tudo para dar certo, mas não conseguem encontrar prazer, encontrar felicidade, porque o inimigo tem minado a colheita, né, da sua alegria, a colheita da sua força, e você tem se encontrado aí totalmente, né, desanimado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Gideão, ele está assim, ele não tem o vinho, ele não tem a alegria, ele não tem o prazer, ele não tem a felicidade, mas ele tem o trigo, ele tem aquilo que era necessário para manter, né, a sua sobrevivência da sua família. E o Senhor falava ao meu coração sobre isso. Nós precisamos aprender a lutar com aquilo que nós temos em nossas mãos, a aprender a lutar pela nossa sobrevivência em momentos difíceis, porque no momentos difíceis todos nós iremos passar, mas nós não podemos agir como os demais homens de Israel estavam agindo, fugindo do nosso lugar, deixando aquilo que o Senhor nos deu para se esconder do inimigo, de medo, de pavor. Não podemos deixar que o medo por uma mal colheita, o medo por ter perdido aquilo que nós tanto, né, desejávamos colher, nos roube a ponto de nós abandonarmos até mesmo aquilo que nos sobrou, entende? Nós não podemos permitir que o inimigo haja dessa forma em nossas vidas, nós não podemos deixar o nosso lugar. Gideão, ele não deixa o seu lugar. Ele está ali, ele não tem alegria, ele não tem, mas ele tem o trigo e ele está no lugar dele, ele está na terra dele, ele está no lagar dele. E ele está com o trigo dele, ele está falando, olha, quando ele está malhando o trigo no lagar, a mensagem que ele está mandando para Deus, né, e para o inimigo da nossa alma é, mesmo sem eu ter alegria, eu vou manter aquilo que me mantém vivo. Eu vou lutar com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Se aquilo que eu tenho nas minhas mãos é um pouco de trigo para a minha sobrevivência, se aquilo que eu tenho nas minhas mãos é apenas o necessário para a minha sobrevivência, eu vou lutar neste lugar. Talvez este lugar para você seja o seu casamento, que você está lutando aí, né? Você não tem prazer, você não tem alegria, mas você tem um pouquinho do que é necessário para manter isso. Lute neste lugar. Neste lugar que era para você ter prazer, lute pela sobrevivência, lute para se manter neste lugar. Lute por este lugar, porque a palavra do Senhor, ela está nos mostrando que quando nós lutamos neste lugar difícil, nós lutamos neste momento difícil, nós não abandonamos, nós não fugimos, nós não nos entregamos ao inimigo. Nós então estamos dando para Deus a possibilidade dele reverter a nossa história. E um dia, não muito distante, este lugar não vai ser mais usado para a sua sobrevivência. Você não vai precisar mais ter que fazer esses malabarismos, entende? Que talvez você precise estar fazendo na sua vida para manter alguma coisa. Talvez é no casamento, talvez é no emprego, talvez é aí na igreja, não sei. Você não vai precisar mais fazer estes malabarismos para manter alguma coisa, para se manter em um lugar, para se manter vivo em uma situação. Não, vai chegar o momento que você vai malhar o trigo no lugar de malhar o trigo. E você vai usar este tanque que hoje você está malhando o trigo, você vai usar ele não para malhar o trigo, mas para aquilo que ele foi feito para fazer, para te trazer alegria, para te trazer prazer. Você vai criar aí neste tanque o seu vinho, você vai prensar aí essa uva, você vai ter aí nas suas mãos não só o trigo, mas você vai também ter a uva, você vai ter a alegria completa. Quando você luta nesses momentos difíceis, você não deixa o seu lugar, você está dando para Deus essa possibilidade de reverter essa história. Mas você precisa lutar, você não pode
se entregar a essa situação. Você não pode fugir como esses homens estavam fugindo. Essa é a mensagem que o Senhor ele trouxe hoje ao nosso coração. Mantenha-se firme no seu lugar. Não deixe o seu lugar. Lute com aquilo que você tem nas suas mãos. Se é preciso fazer alguns malabarismos, pedir aí uma estratégia para Deus, para você se manter vivo, se mantenha. Mas se mantenha. Mantenha você, mantenha a sua casa. Porque em breve o Senhor fará algo na sua vida. Eu quero falar para você que essa é a mensagem. Se você quiser ouvir ela completa, na quarta-feira a gente estará colocando ela completa também aqui no canal. Então, que você possa ouvir ela completa, porque eu creio que Deus ele tem muito mais ainda para entregar nas suas vidas, nas nossas vidas, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Se essa mensagem edificou você, envie para alguém, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, para que nós possamos juntos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Que Deus abençoe e um excelente dia, em nome de Jesus.